Beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos continuar nossa viagem aqui, né? Só sair aqui, vamos só a gente poder sair aqui, vamos ver para que ele tá indo. Andaimes Fairbanks Liber. Estamos levando 8 toneladas de andaimes, beleza? Tá vindo um caminhão lá em cima, né? Não posso sair de uma vez. Saindo aqui, ó, devagarzinho. Nós estamos no Alasca, rapaz. Um frio desgranhado, senhor. Imagina. Paramos naquela pousada ali. Liberado, vambora. Galezinho ali é bacaninha, viu? Galezinho ali é chique. Vamos fechar aqui e esquentar a cabine, né? Tá frio demais, só, né? Possível. Ó, vambora, senão eu não chego, né? Estamos no Alasca. Nós estamos aqui com esse Peterbilt lindão, rapaz. Tá bonito demais, hein? Olha só. Olha o Peterbilt. Ó, já tem um carrinho ali na nossa cola. E olha como é que eles encostam na gente mesmo, hein? Eles encostam mesmo na gente, rapaz. Marvado, só. E aqui não tem como, aqui não tem jeito de você correr, não. Se eu for mais do que isso, a estrada aqui é 80 km por hora. Se eu for mais do que 80, eu tô correndo risco, né? Então, aqui a ideia é a gente ir devagar mesmo. E desliza, tá? Um pouquinho que eu vire aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita, ele já vai derrapar. Isso aí. E a sensação de frio, né? Olha só. Olha o floco de neve caindo aí no para-brisa. Imagina isso aí congelando em nós aqui, rapaz. Não é possível. E o que você enxerga aqui, ó? O que você enxerga aqui do retrovisor? Não enxerga nada. Nenhum dos dois retrovisores se enxerga uma coisa. A ideia é essa mesmo. A ideia é devagar, sem pressa. Tomar cuidado, ó. Olha como é que desliza. Vocês viram onde que eu fui parar? Um pouquinho que você vira, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, ele não responde e de repente ele pega a tração e vai de uma vez. Aí joga de lado, né? Isso aí. Rapaz, eu tava pensando aqui, né? Esses dias, né? Ontem mesmo, né? Que a gente rodou e conversando, né? Falando sobre os assuntos de você ter prestatividade em tudo que aquilo for fazer, né? Ter consciência, principalmente os jovens, né? Saber que se você se esforçar um pouquinho mais, você se sobressai, né? Lá na frente, né? Então, esse recado aí para os jovens aí é uma coisa bem interessante, né? Porque hoje em dia a gente tá vendo aí a educação, né? Das escolas aí tá familiar e também da formação acadêmica. A gente tá vendo aí, né, a degradação aí da educação, e a gente sabe, né, que se o jovem se esforçar um pouquinho, se ele se mantiver alinhado, né, com o seu pensamento, né, com os seus objetivos, né, daquilo que ele quer para ele, né, com o pensamento daquilo que ele quer para ele, ele vai sobressair, né, ele vai se dar bem lá na frente, né. Um exemplo disso aí é meu filho Guilherme, né. E um dia eu falei pra ele, filho, tudo que você tiver que fazer, faça bem feito e nunca vai faltar pra você. E literalmente, graças a Deus, meu filho Guilherme não tá faltando, né? Graças a Deus, ele tá bem empregado. Meu filho Murilo tá começando agora, rapaz. Acabou de completar 18 anos e
noção de como tá forte aqui a nevasca aqui, viu? Meu filho Murilo tá aí na empreitada aí de ser jogador. Tem um projeto para ele agora aí nesse mês, que vai começar agora, 30 dias, né? Ele vai tentar mais uma vez, e a gente espera, né, que ele consiga enganjar, porque onde ele vai é um lugar muito bom. Então a gente espera muito, né, que ele também consiga fazer o que ele precisa, né, o que ele tem por fazer, e que seja bem feito, né? Rapaz, se eu puxo um pouquinho mais forte aqui, eu ia no guarda-rei agora. Sabe por quê? Porque eu tirei os olhos ali da estrada e olhei pro céu, porque o céu tava muito bonito ali do lado de lá. Rapaz do céu, quase que eu fui no guarda-rei. E então, o recado hoje é para os jovens, né? É para os meninos e meninas aí que estão começando, que estão na expectativa, né, de fazer algo diferente em suas vidas, né? Que tem expectativa, porque a maioria dos nossos jovens hoje, né, não tem mais aquela expectativa, né, de quando eu crescer, eu vou querer ser tal coisa, né? Já não existe mais isso, né, na nossa sociedade. Tá acabando, infelizmente tá acabando, porque é uma troca de valores muito grande, né? A gente sabe muito bem que alguns jovens, eles estão literalmente, né, se perdendo aí na vida, né? Se perdendo aí pra marginalidade, né? Infelizmente, né? Infelizmente, há um empurra, né? De culpa, né? Hoje é muito fácil e comum a gente ver os pais reclamando aí de professores, né? Pelo fato do filho não ser bem assistido na escola. E também, por outro lado, né? Os professores alegam que seus filhos, né, não estão adequadamente, né, bem educados aí para frequentar as escolas e conseguir, né, ter um bom comportamento, principalmente no relacionamento com outras pessoas. E é triste, né? É muito triste a gente ver isso, esse quadro, né? Porque a gente fala de vidas, né? A gente fala de sonhos, a gente fala da juventude. Então, às vezes pode parecer palavras ao vento aqui, né? As pessoas, eu, por exemplo, reclamando, falando sobre isso, né? Mas eu e a Mônica, né, minha esposa, a gente insistentemente, a gente educou nossos filhos, né? Numa linha, eu não digo rígida, dura, não, agressiva, mas com bastante impulso, né? Com bastante força, para que os nossos filhos chegassem onde eles chegaram hoje, né? Com a educação que eles têm hoje, com o respeito que eles têm hoje com os mais velhos, de uma forma que dificilmente a gente encontraria hoje, né? Com as crianças, principalmente, de hoje em dia. Então, é importante, né? Olha, rapaz, é importante que os pais, né, além da participação na vida dos filhos, efetivamente, como tem sido a nossa aqui, né, tanto do Guilherme quanto do Murilo agora, a gente sabe muito bem do nosso papel, né, em ser pai, literalmente, ser mãe, literalmente, e, né, exigir sim deles, né, resultados que possam futuramente transformá-los em pessoas de bem, né? E é isso que tem acontecido com a gente, graças a Deus. É isso que a gente tem visto, né? Então, a conversa hoje é basicamente para os jovens, né? Você não perde nada. Eu também já fui jovem, já fui inconsequente, já quis... sabe quando você liga aquele alerta aquela setinha do foda-se, né? Não quero saber de nada, o que der deu, pra mim tá bom assim. Só que o tempo passa, né? O tempo passa, literalmente. E quando a gente percebe, né, que o tempo passou, talvez possa vir ser a tarde demais, né? Possa ser tarde demais. Embora eu ache, né, que nunca existe o tarde demais enquanto você tá vivo, não é? Porque a gente sabe muito bem das dificuldades, né? Tem muitas pessoas que a gente vê, jovens, adolescentes aí, meninas principalmente, né, que engravidaram e não terminaram os estudos, né, quando poderia, e depois da gravidez aí sim vai querer terminar os estudos, vai querer um bom emprego, porque daí tem mais alguém junto, né?
que no caso seria o filho. E claro, nada mais justo de você batalhar, lutar, né, pelo seu filho, mas existe um caminho melhor para isso, né? Não precisa ser dessa forma, não precisa ser esse o caminho, né? O caminho doloroso, o caminho mais difícil, né? Então, abra seus olhos, né? Não se entregue, você que é menina, não se entregue aí o seu primeiro amor, não. E na verdade, a gente falar de amor hoje em dia chega a ser até antiquado, né? Porque as pessoas estão falando de somente sexo, somente ficar, somente transar, né? E isso aí é uma coisa que, consequentemente, opa, aqui tem uma rest area. Deixa eu ver, dá pra gente tocar mais um pouquinho? Dá, Siga né? em frente. Bora. Ô, rapaz, mas eu preciso abastecer. Não dá pra ir se eu não abastecer. Ó, eu já ia passando, mas não vai dar não. Tem que abastecer, porque senão pra frente aí não tem, a gente vai ficar parado. Tem que entrar aqui. Siga em frente. Eu tinha que ter entrado por lá. Agora a gente entra por aqui. Não faz, né? Porque quem vem de lá pra cá entra por aqui, né? Então a gente fala, né? O romantismo, né? Aquela questão, né? Tá acabando o romantismo, tá acabando a questão da familiar, né? Dos jovens aí querendo constituir família, né? Simplesmente estão aí meio que levando as coisas de uma forma, eu acho, né? Eu acho, isso é só minha opinião, de uma forma desregrada, desregrada em relação a isso, né? A relacionamentos, né? Talvez cada um tenha pensamento, né? Cada um tem seu pensamento daquilo que acha, daquilo que acha certo ou não. Mas às vezes a gente, sabendo, né, que a gente pode mais, que a gente teria melhores condições se a gente prestasse atenção em alguns detalhes, né? E alguns detalhes que no futuro vão fazer toda a diferença, você aproveitaria melhor seu tempo hoje. Você aproveitaria melhor as oportunidades hoje, né? Por exemplo, se você tem a intenção de alcançar seus sonhos, seus objetivos, né? Seja relacionado à sua profissão ou simplesmente, né, a sua vida pessoal mesmo, né, no futuro, você precisa estar alinhado e atrelado àquilo que acontece com você hoje, né, na sua vida. Então, você precisa hoje começar a moldar o seu futuro, né? Porque é assim. Se você não conseguir moldar o seu futuro hoje, lá na frente você vai estar sem forma. Você vai estar disforme. Parar aqui, vamos abastecer, porque senão a gente não... Vou subir esse vidro aqui, rapaz, que tá frio, viu? Olha a neve. Como é que tá frio? Eu acho, eu vou dar uma olhadinha no mapa para ver qual a próxima parada. Só um minuto. Tudo preparado. Podemos partir. O próximo posto é a 264 quilômetros, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, né? Eu vou ali com os caminhões ali atrás ali. Vou parar aqui. Return ali. Porque vai demorar muito. E aqui é bom que tem a hospedagem aqui, né? A gente pode ficar aqui tranquilo, né? Só que eu vou dar a volta para parar ali com o caminhão. Dou a volta nesse retorno aqui. Então, se você tem a intenção, né, de alcançar mesmo, literalmente, o que você deseja, você precisa começar a moldar a sua vida hoje. Você precisa começar a moldar, né, tudo aquilo que está vinculado à sua vida. Você já tem que começar a direcionar, né? Já tem que começar a alinhar. O que as pessoas falam, né? Ah, tá alinhado ali, tá alinhado com o pensamento,
alinhado com o que ele espera, o que você espera, né? Então isso aí tudo faz uma diferença gigantesca lá na frente. Então os jovens que querem, né, que buscam algo diferente, eles vão sim aproveitar melhor a oportunidade que vai ser dada a eles. E não tenha dúvidas, né, de que medo, angústia, ansiedade, tudo isso aí faz parte, né? Faz parte do ser humano. E quando a gente, por exemplo, né, que somos adultos e a gente precisa decidir por algo, quem a gente está carregando junto com essa decisão, né, principalmente os que têm a família já constituída, é toda a família. Agora você jovem que ainda tem a possibilidade de decidir por si só, essa é o melhor momento, né? Qualquer decisão que eu tome, qualquer decisão que a Mônica tome, a gente está tomando hoje não mais por conta dos filhos estarem já, né? Cada um já encaminhado aí na sua vida. Mas até um bom tempo atrás, qualquer decisão que a gente tomasse era uma decisão que acarretaria no todo, né? Na família toda, né? Nos filhos e assim por diante, né? Principalmente nos filhos, né? Ó, agora eu vou parar do lado ali e abrir aqui, senão não enxerga, rapaz. Tá difícil, viu? A nevasca não para, rapaz. Nevasca aqui não para. No meio desses dois aqui, mas é muito apertado. Não é possível. Vou parar mais aqui. Então, quando a gente tomava a decisão por nós mesmos, era muito mais fácil. E de repente, você passa a tomar as decisões, né? Quando você está vinculado já a uma família, com filhos e tudo mais, esposa, tudo que eu fizer vai repercutir aí na família. Então, a gente só precisa saber, né? O que é mais interessante. E quando se é jovem e tem a possibilidade de decidir por si só, isso aí é uma coisa que não tenha dúvidas de que é o melhor e como é que eu posso dizer, o prático, vamos dizer assim, né? O prático de toda a situação que você está vivendo. Vou parar aqui, ó. Isso aí. Subiu o vidrinho aqui. A gente encerra por aqui e a gente continua na próxima. Vou dar uma olhadinha por fora. Até que paramos bem, né? Não paramos tão perto, não paramos desalinhado, ó. Paramos bem, estamos alinhados com o outro lá da frente, lá mais ou menos. E a nevasca tá vindo, ó. Não para não. Tá certo? Então a gente se vê na continuação aqui, tá? Porque ao próximo checkpoint ainda 200 e pouco, metade do caminho de onde eu preciso chegar. E eu tô a 496 quilômetros lá do destino, né, de Fairbanks. Então a gente literalmente continua daqui, beleza? Com essa imagem maravilhosa aqui da neve caindo, olha só, a neve caindo aqui no caminhão, muito chique. Aqui assim, ó, no deserto de gelo, beleza? Então, Alasca, valeu, obrigado pelo ter acompanhado e até a próxima, valeu.